Muito bom dia! Agora é hora da aula, né? É isso. Vamos para a aula. Depois de um Hatha Yoga maravilhoso, onde a gente equilibrou as energias masculinas e femininas. A gente vai falar um pouquinho sobre você, esposa ou mãe do seu marido. Quando o instinto materno vira autossabotagem nas relações. Então vamos lá. Por que que tantas mulheres viram mães do seu parceiro? Antes de responder, eu vou dizer aqui para vocês: o objetivo dessa live não é achar culpados, não é condenar ninguém, pelo contrário, é trazer consciência, expansão, para que você se identifique ou não e mude aí o que é necessário, o que é possível mudar, mas sem apontar dedos, né? A grande e maior mudança, ela deve ser interna. Ontem eu estava numa palestra e a moça trouxe, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Por favor, não faça que nem eu, porque que comecei nas terapias para encontrar argumentos para poder dizer para o outro que ele estava errado. O objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui é olhar para dentro e entender quais são as mudanças que você precisa fazer para que você saia desse papel de mãe do seu parceiro. Então vamos lá. Muitas de nós fomos ensinadas a amar cuidando. Lembrando que nós temos quatro arquétipos dentro do nosso útero. Nós, mulheres, carregamos quatro arquétipos. E um desses arquétipos é o arquétipo da mãe. Porém, não é dois desses. Um desses arquétipos, somente um desses arquétipos é o da mãe. Então, a gente tem o arquétipo da menina, que é a donzela, a gente tem o arquétipo da mãe, a gente tem o arquétipo da feiticeira e a gente tem o arquétipo da bruxa. Então, nós somos realmente mulher de fases. Porém, o maternar não é o único traço do feminino, apesar que muitas vezes a própria sociedade nos coloca nesse lugar de maternar, de cuidar o tempo inteiro. Porém, não é o único aspecto da energia feminina. Você pode ser feminina sem ser mãe. Você pode ser mãe e ser feminina. Na verdade, você pode fazer o que você quiser, né? França, se você quiser complementar algo, me chama aqui. Então, amor virou sinônimo de responsabilidade. Se eu não fizer, ninguém faz. Aqui a gente está falando, gente, de uma casa, de uma rotina, né? Onde você divide aí a sua casa com o seu parceiro. E muitas mulheres chegam para mim exatamente nesse lugar. Se eu não fizer, ninguém faz. Uma das coisas que eu queria trazer aqui e fazer vocês pensarem é o seguinte: antigamente os homens realmente não faziam muita coisa. Eles não faziam nada, não era papel do homem. Então, o seu homem, mulher, precisa ser educado. Ele precisa ser ensinado. E mais uma coisa, você precisa deixar ele fazer do jeito que ele faz. Porque muitas vezes a gente cai nesse lugar aqui porque a gente quer fazer. Porque a gente acha que só a gente faz certo. E aí, quanto mais eu me coloco nesse lugar, mas eu coloco a outra pessoa num lugar de conforto. Porque se já tem uma pessoa tomando a frente, se já tem uma pessoa na energia Yang fazendo, a outra automaticamente vai para a energia Yin, que é o quê? Do receptivo, que é aquela energia mais tranquila, mais calma, né? Então, é importante, atenção, mulher, e eu sei que isso aqui é desafiador para a gente, né? Principalmente essas mulheres que foram para o mercado de trabalho, que muitas vezes fora de casa elas precisam, como eu gosto de dizer, botar o na mesa, né? É difícil chegar em casa e assumir esse lugar de não liderança. E aqui a gente não está falando nem de liderança, mas assim de compartilhamento, né? Então, muitas vezes a gente precisa olhar para a nossa postura. O que que é que tem na minha postura hoje que faz com que a pessoa se sinta tão confortável a ponto de não fazer o que precisa ser feito? Porque uma coisa é dizer, a outra coisa é ensinar e a outra coisa é permitir que o outro
assuma esse lugar e esse papel. Então, quando a mulher entra nesse papel de cuidadora compulsiva, ela vira gestora do relacionamento. Só que, com o tempo, isso mata o desejo. E aí, o que que acontece? Com o namoro, com o fogo, com a paixão, com a admiração, tudo isso cai. Não tem libido que resista quando o parceiro parece um filho emocional. Fran, vou deixar você complementar aí. É, eu acho que isso também, oi Gisele, Bom isso dia. também vem muito do perfeccionismo, né? Da gente querer as coisas do nosso jeito, assim. E aí, quando o homem faz, não tá bom, porque não é como a gente faz. E aí tem que também. No yoga, a gente trabalha muito a flexibilidade, né? Física, mental, e esse perfeccionismo, ele é uma ilusão que gera sofrimento. Então, é sempre importante ter essa consciência, porque a gente entra num lugar de desgaste muito grande por querer as coisas do nosso jeito. E esses dias eu fui falar, eu não lembro o assunto em aula, mas uma aluna caiu no choro assim, já começou na porrada. Uma aluna caiu no choro, ela tá no. A filhinha dela tem 4, 5 meses agora. Eu nunca sei falar a palavra puérpero. Puerpéria, puerpério, Puer... Ela é puerpério. Puérpera. Ah, eu não sei falar puérpera, essa palavra. puérpera. Puérpera. E ela falou assim: Nossa, o meu marido é francês e eu tô sofrendo muito porque eles têm formas muito diferentes de criar. E isso tá me gerando muito desgaste e preocupação porque eu não consigo aceitar a forma que ele tá criando a nossa filha, mas eu preciso dar o espaço dele para ele criar também, do jeito dele, né? E, enfim, a gente depois eu tô ali só para ouvir, né? E deixar ela se expressar, obviamente. E foi muito boa a conversa, porque ela entendeu que sim, né? Né? Ela, ainda mais com duas culturas diferentes, a gente precisa entrar nesse acordo do feminino e do masculino ali para as coisas ficarem em equilíbrio. Isso significa nem muito esgotamento, né? Nem muita energia, que os dois extremos são prejudiciais, né? Era isso que eu queria trazer, que me veio. É quando eu engravidei, quando eu engravidei e tive o Davi, a minha psicóloga, ela sempre falava: deixe o seu marido fazer. Ai, mas ele não faz direito, ele não faz direito. Deixe ele fazer. E Uhum. muitas vezes a gente, no impulso de querer que as coisas saiam à nossa maneira, a gente não dá espaço para o outro fazer. Pode ser que não seja a sua forma, mas a gente precisa trabalhar a aceitação e dar o espaço para que o outro sinta que ele tem espaço de fazer. Porque, olha, eu também já estive no outro lugar. É muito desafiador quando a gente quer ajudar e a outra pessoa só critica. Para e pensa. Muitas vezes isso acontece com a nossa própria mãe, a nossa própria família. A gente quer ajudar, quer botar a mão ali no almoço, quer fazer alguma coisa diferente. Não, pelo amor de Deus, não corta assim, não faz assado. E aí, o que que É acontece com a horrível. outra pessoa? Ela acaba dando uns passos para trás. Né? Ah, não, então deixa, deixa. Então deixa a pessoa. Se já tomou a frente, então deixa. Então, mulher, antes do impulso de Não, tomar a frente, e eu cresci achando que eu não sabia fazer nada. pronto. Pronto, pronto. E aí a gente tem várias questões aqui que te acompanham desde então. Eu internas que eu sei, né? E muitas vezes esse lugar é o que faz a gente ir para um extremo ou para o outro extremo, né? Então prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção também na relação
do seu pai e da sua mãe. Mas não se atente tanto a isso, por quê? Porque era uma geração passada. A geração de agora é a primeira geração, a nossa, né, quarentonas aí, 30 e poucos, 35 mais, né? É a primeira geração, aonde a gente tem homens que estão em casa, de home office, a gente tem homens que estão mais abertos aí e entendendo que eles precisam ajudar, porque senão a gente vai viver sobrecarregada, tá? Então, é necessário uma conversa e é necessário educar esse homem. Por quê? Você precisa ensinar esse homem, e você também precisa ser ensinada, né, a fazer algo que ele nunca viu nenhum homem fazendo. Você já parou para pensar nisso? Depois eu quero ouvir a Del Carmo. A Del Carmo é da geração passada. Eu quero ouvir como que é a vida. Ah, boa, boa. Del Carmen, a gente vai chegar aí. Mas é ou não é? Então você precisa, de alguma forma, ensinar. Vocês precisam encontrar um lugar ali onde a mulher não se sinta tão sobrecarregada e não sinta que ela tem que ser mãe daquele parceiro. Agora, gente, é muito natural a gente colocar o homem no lugar do filho. A gente tem um instinto materno muito grandioso. E isso começa a pesar muito quando a gente tem mais um filho. Que a gente tem um filho, né? Mais um filho, não, a gente tem um filho. E é onde, quando chega uma criança, tudo precisa ser revisto. Antes era um lugar de dois, agora é um lugar de mais uma energia. Então, aproveite esse momento de mudança para poder estabelecer novas regras. Eu estava falando com uma cliente e eu falei com ela, e até aqui em casa também a gente fala sobre isso. Casamento é um contrato e um contrato precisa ser revisto. A gente precisa adicionar ou retirar cláusulas. Por quê? Porque a gente vai mudando ao longo do tempo. Então, a gente precisa fazer aditivos, a gente precisa olhar para determinadas coisas, a gente precisa retirar cláusulas. Olha, isso aqui para mim estava bom, isso aqui para mim não tá bom mais. Então, é mais uma coisa que é diferente da geração passada. Por quê? Existe hoje a possibilidade do diálogo. E, e eu trouxe aqui um dia um número, né, para vocês, quando que precisa, normalmente a cada 5 anos, essas cláusulas precisam ser feita a recontratação do casal. Você Uau! lembra, Cá? Eu não lembro que A, você falou isso, é? a cada 5 anos é Então já estou no necessário meu fazer a segundo contrato. recontratação. É. O Henrique fala para mim, É necessário vamos porque a renovar? gente Vamos se renovar? transforma. A gente se transforma muito, né? E aí as coisas vão mudando, não tem como você ficar lá ainda. Então precisa fazer a recontratação. É É isso aí. isso. Maravilha. Se você, mulher, está nesse lugar, entenda que não é a sua função ser mãe de homem crescido. E isso não te torna uma esposa ruim. Gente, quando eu casei, assim, a minha avó é esse arquétipo da mãe. Não trabalhava, minha avó materna não trabalhava, ela colocava a roupa que meu avô ia vestir em cima da cama para ele, tudo passadinho, tudo bonitinho. Ela colocava o prato de comida dele. Então, para mim, aquilo era muito lindo. Então, eu comecei a fazer isso no meu casamento. Achando que o casamento era isso, né? Só que ficou muito pesado. Por quê? Porque eu queria, de alguma forma, me distanciar do que eu tinha em termos de casamento, do que eu tinha de referência com meu pai e com a minha mãe. Na relação do meu pai e da minha mãe já era completamente diferente, né? A minha mãe, a gente já vivia numa estrutura onde tinha ajuda. A minha mãe mal cozinhava e, na verdade, meu pai assumia esse papel. Então, eu trouxe essa dinâmica da minha avó para dentro da minha casa. Ficou pesado. No início é bonitinho, mas assim, ele tem mão. Ele pode colocar comida. Hoje ele ama que eu faço isso. Ontem mesmo eu fiz, mas é como agrado, não como obrigação. Então, muitas vezes as nossas próprias atitudes, né, elas vão colocando esse homem no lugar de filho e depois a gente reclama. Foi isso que aconteceu comigo. Vira uma obrigação, algo que seria um agrado
virou uma obrigação para mim. E ele chegou a reclamar, porque depois que o Davi nasceu, isso nunca mais aconteceu. Porque eu tinha que colocar comida no prato para o Davi, ou para mim, não para ele, né? Aí Então, começa o ciúme, né? A solidão. é, exatamente. Então, preste atenção, mulher. Quais os comportamentos que você está tendo hoje em dia de colocar, que são inconscientes e que podem estar, de alguma forma, contribuindo para que esse homem não assuma o papel de adulto. Por exemplo, dentro da minha casa, muitas vezes eu ia fazer as compras de tudo, né? Tava tudo muito aberto. Até que um belo dia eu falei para o Henrique, aberto não, fechado em mim. Até que um belo dia eu falei com ele, gente, pelo amor de Deus, acabou o café? Você não foi comprar? Ele virava para mim, acabou o café. Uai, que isso? Mas por quê? Lá atrás, de alguma forma, eu enviei um comando, eu fiz algo que fez ele entender que ele não precisaria se preocupar com isso. Até que um belo dia eu falei, olha, vamos lá? Hoje em dia, faltas coisas aqui em casa, eu nem percebo. Antes disso, ele já vai, já olha e já compra e já está em cima da mesa. Então, prestem bastante atenção nisso, porque se você coloca esse homem no lugar de criança, que é muito confortável, né, gente, que recebe tudo nas mãos, dificilmente esse homem vai querer sair desse lugar por ele mesmo, a não ser que você converse e diga: olha, agora eu preciso que seja diferente. Foi assim até agora, mas a gente precisa fazer de uma outra forma para que eu saia desse lugar de sobrecarga. Então, vou ler de novo. Se você está nesse lugar agora, entenda que não é sua função ser mãe de homem crescido. E isso não te torna uma esposa ruim. E muitas vezes a nossa própria sogra nos coloca nesse lugar, que a gente tem que cuidar Uhum. do homem. Você não marcou médico para ele? Gente, ele é adulto. Você não. Olha, tá magrinho. Você não está alimentando o meu filho? Gente, isso tudo eu escutei, tá? Você não está alimentando o meu filho? Não é minha responsabilidade. Isso é responsabilidade dele enquanto homem adulto. Certo? Ok, vamos lá. Cam- Ok. Fran, você quer Estamos falar até alguma quieta aqui, coisa? ó. Você quer falar alguma coisa? Estamos quieta aqui. Eu falei que essa live hoje, como sempre, é polêmica. Então vamos É lá. polêmica mesmo. Como identificar e quais as consequências? Vamos saber? Primeiro, se você está aqui, muito provavelmente você está se sentindo sobrecarregada. Então, tudo parece que está nas suas costas, da casa às decisões da relação. É um sentimento de solidão intensa. Parece que você não tem uma pessoa do seu lado que você pode contar. É uma raiva que a gente fica. A gente vai falar desse homem, a gente só fala com raiva, aquele ódio que sai do peito, né? Porque muitas vezes a gente reprime essa raiva para não brigar, porque senão vai viver brigando. Uma culpa por querer se afastar ou pensar em si. Gente, quem foi que disse que mulher precisa estar disponível o tempo todo, que não pode pensar em si? Isso aqui é uma crença social que a gente luta o tempo inteiro para poder alterar. Eu e a Fran, a gente traz essa bandeira do autocuidado. Quando eu cuido de mim, eu sou melhor para o outro. Quando o Uhum. meu potinho de amor está cheio, eu consigo transbordar e não é, diminuir, né? Não dar tudo o que eu tenho. Primeiro eu preciso estar cheia para depois trans Camila, e como foi difícil a gente chegar nesse lugar? Quantos anos? muitos anos. E hoje a gente sabe que esse é o nosso lugar. Sempre ia pro autocuidado e saía priorizando os outros. Voltava pro autocuidado e saía priorizando os outros. E era um ioiô. E hoje em dia, nada. É tipo assim, eu queria ter uma camiseta. Vou fazer um dia. Vamos. E vai ter PPU. É, hoje eu não posso. É, tipo assim, essa hora eu não posso. Eu tenho autocuidado, sabe? Tipo assim, É isso, é isso. E eu tenho mulheres, né? Até mulheres que hoje tem convivem yoga. comigo. Eu não sei se a Mari tá aqui, mas ela falou pra mim: olha, eu tô acordando 4h30, 5 horas da manhã, pra poder ir treinar, pra poder cuidar de mim. É isso. E aí vai chegar uma hora que daqui a pouco você vai treinar às 8 e você vai falar assim: olha, gente, agora eu vou treinar. E sem culpa. Por quê? Porque quando a gente volta, a gente está estabelecida, a gente ficou com a gente fez algo pela gente, a gente volta melhor.
A gente volta mais disponível, entende? E essa raiva reprimida, ela já nem existe mais. E aqui eu tô falando de autocuidado. Acordar 4h30 para fazer algo para vocês, hein? É isso aí. Então, e porque a gente acorda 4h30 para fazer algo pro outro, né? Ah, vou levar o outro no aeroporto, vou fazer aquilo pro outro, vou fazer. E pra gente, né? Então prestem bastante atenção sobre isso. É uma consequência também dessa mudança de lugar, né? É a autoestima baixa. Você se sente pouco vista, pouco desejada, pouco reconhecida. E aí a gente vai para esse lugar de ressentimento. Meu marido não me vê, meu marido não olha para mim, ele não tá nem aí para mim. E aí, ó, a energia só vai descendo. Mais algumas coisas, fadiga emocional e mental. A gente sempre está cansada, energia estagnada no útero, e aí, atenção, mulher, é onde o PPU entra, né? O nosso programa para purificação uterina. Você sente peso, cólica, TPM, falta de libido, isso aqui eu vejo de um lugar assim constante nas mulheres. Cólica, a TPM, esses dois sintomas são básicos. É o corpo dizendo: para. Se permita deitar, se permita descansar, olhe para suas emoções, né? Então, a Fran vai poder falar disso melhor, porque a gente está falando aqui do corpo, mas o corpo precisa de descanso. E se eu estou com todos os meus alertas ligados o tempo inteiro, como se eu não pudesse cochilar, como se eu fosse um soldado na porta do quartel, o que que vai É só acontecer? masculino. É só Só masculino. masculino. Fran, discorre isso aí pra mim. É só masculino. E o detalhe do descanso, gente, não é no sofá rolando Instagram, tá? Porque isso a gente está recebendo estímulo. E receber estímulo também aciona o sistema de alerta ou fuga, que é o sistema simpático, né? Uau. Que é o masculino. Então, é muito mais descansador. Como é que é essa palavra? Eu não sei. É isso aí. A gente É entendeu. que descansa. Se você pega e vai na pracinha dar uma voltinha, uma caminhadinha de 20 minutos, do que ficar deitada no sofá pensando besteira, Uau. Chupa essa manga aí, hein, galera? rolando no Instagram, etc. Então, gente, de novo. Se a gente é dividido em dois, sistema nervoso parasimpático e simpático, significa que a gente precisa das duas coisas para a homeostase acontecer, para o equilíbrio acontecer e a gente viver melhor, tá? E descansar não é dormir. Dormir é uma necessidade fisiológica do corpo. Cara, o que é Descansar é uma descansar então, Fran? O consciência. que é descansar? Descansar é uma consciência de parar, de esvaziar, de se entregar por um instante, de praticar o nada, de fazer silêncio, de ler um livro prazeroso, de contemplar a natureza, de deitar e tomar um sol. Esse tipo de coisa, de parar e tomar um chá olhando para a janela e olhando a beleza da vida, isso é descansar, não é tédio. Nossa, eu acho que eu não sei descansar. Vamos continuar. Mais um tapa na cara aqui. Culpa por querer se afastar ou pensar em si, como se amar fosse abandonar aqueles que a gente ama. Pelo amor de Deus, você tem essa Você crença. descansa, Camila, porque você medita. Ah, sim. E eu faço meu yoga, né? Uhum, Eu fico aqui no meu espaço, eu fecho a porta, né? Eu tenho uma sala onde eu uhum. atendo, então eu fecho a porta. E, gente, hoje é sem culpa nenhuma, tá? Gente, agora é meu momento. Meus filhos já sabem disso. É algo que meu marido já sabe. Ninguém me cobra, ninguém me culpa. Mas isso a gente está falando da nova geração, né? Mas, por exemplo, a minha mãe, eu vejo que ela tem as estratégias dela, sabe? Por exemplo, ela não fala que. Ela não tem esse diálogo aberto com meu pai, de tipo, você precisa fazer coisas. Mas ela tá lá fazendo, sei lá, o almoço, ela fala, Chico, corta aqui isso aqui pra mim. Chico, você pode limpar ali enquanto eu tô fazendo o almoço? E ele vai fazendo. Porque não dá pra
não tem esse diálogo, sabe? Mas ela pede, ele faz. E aí ela vai tirando as coisas dela ali. Exato. É ter Chico, você consciência. pode limpar a janela porque é muito alto pra mim? Ó, isso é muito feminino. Gente, essa comunicação, prestem bem atenção, a Fran trouxe algo aqui que não está aqui no roteiro, mas eu preciso falar. Presta atenção como você pede. Puta, pupu, né? É uma coisa. O homem não vai nem perceber. Agora, quando você traz ele para o instinto protetor, você se coloca no lugar da vulnerabilidade. Gente, isso aqui é ouro, tá? Você se coloca no lugar da vulnerabilidade, do tipo assim, eu não consigo. Será que você pode me ajudar? Eu estou me sentindo assim. Não ataque, porque se você atacar esse homem, pode ser que ele fuja, pode ser que ele nem Ele te não vai escute. entender. Ele É, não ele vai não vai entender. entender. Então, vá para esse lugar da vulnerabilidade. É muito alto para mim. Será que você consegue? Aqui em casa, por exemplo, é. Eu combinei, eu faço almoço a semana inteira. Chega no domingo, o Henrique já acorda de manhã, ele coloca as roupas para lavar, fica brincando com as crianças e ele fala: Hoje o almoço é meu. Porque teve um dia que eu falei: Eu não aguento mais cozinhar todos os dias, todos os dias. Então todo mundo já sabe: domingo o almoço é dele. E ele já acorda já preparando esse almoço e virou o Já evento da vira um casa. ritual, já vira um Virou. evento. É legal, é Exato, mas legal. por quê? Porque eu falei com ele de um lugar assim, de até sofrimento mesmo. Falei, ô Henrique, eu não aguento mais. E ele sempre teve essa coisa de eu não sei cozinhar. E sai cada almoço gostoso, gente, que vocês não fazem ideia. Então, Uhum. cuidado com a comunicação. Fran, lê aí pra mim o que que as meninas estão trazendo. É, deixa eu só falar uma coisa importante que você me perguntou o que é descanso. Presença. Presença é descanso. Se você tá com a sua família comendo com a sua família, você tá em descanso. Você tá comendo com a família, pensando lá na palestra que você vai dar e não sei o que você tem que fazer. É, filho, mas você tá aqui, mas tá com a cabeça lá. Não é, entendeu? E as crianças, elas percebem. Quando a gente Presença tá é descanso. presente só de corpo e não tá presente aqui. E aí eles começam, mãe, 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 mãe. Então presta atenção. Quando eles fizerem isso, presta atenção. É um sinal que você precisa estar ali, na presença. E É. não precisa ser muito tempo, não, porque logo eles vão te soltar. É 20 Uhum. minutinhos. Dá É igual os atenção, gatos, é. Vamos falar pra dá ti. atenção e acabou. É, eu só queria trazer, antes de mais nada, aqui as consequências no corpo e pode ser que a Fran traga mais alguma coisa. Então, tensão nos ombros, que a gente está carregando, o mundo nas costas, lombar, tá, gente? Vejo também muito e eu também sofro A de dor na lombar lombar. é quando você tá com a salvadora. Cuidado com esse papel de salvadora. Salvadora é a Cans- lombar. Cansaço constante, mesmo sem grandes esforços, dores de cabeça ou enxaqueca emocional. Aqui eu vou fazer um adendo. Eu só descansava o meu corpo, ele só me permitia descansar quando eu tinha enxaquecas bravíssimas. Acabou, viu, Fran? Não tenho mais. É Depois do assim, autocuidado. depois do autocuidado. Acabou. Não sofro mais de enxaqueca, porque, gente, meu potinho tá cheio. E eu não preciso, e também trabalhei essa crença de que eu só podia descansar quando eu tivesse doente. E aí, o que que o corpo fazia? Apitava, adoecia, eu tinha que ficar no quarto, sozinha, escuro, sem ninguém. Hoje em dia, isso não Te acontece força. mais. É. Exato. E o que que eu falei que é descansar? É, é isso. Então Sem tá bom. celular, sem nada. Baixa Uhum. libido ou aversão ao toque, problemas no sistema reprodutor, mioma, cisto, ciclos irregulares, sinais de energia reprimida no útero. Fran, É isso, gente. O corpo sempre vai apitar. O corpo apitou, entenda, tem algo em todos os níveis do nosso. Porque assim, quando tá no físico, já passou lá o espiritual, o emocional, a energia e atingiu o físico. O físico é o último sinal. Se na sutileza a gente não tá percebendo, a gente não tá entendendo, vem o corpo para dizer, minha amiga, vamos parar? Vamos olhar para isso, né? Vamos fazer alguma coisa por você. E aí você escolhe, né? Toma um remedinho e acaba a dor e volta pro ciclo. Ou, peraí, vou olhar, vou encarar isso daí
E vou vem em mudar. mim a autorresponsabilidade e vamos ver o que precisa ser feito a partir de agora, né? A gente traz, é porque a gente fala tantas coisas nas lives que se misturam, assim, né? Tudo tem muito a ver, porque essa tensão aqui, gente, ela tá muito relacionada ao estar fora do útero, a estar fora do poder. Porque quando a gente está fora do poder, é como se tivesse aqui as cordinhas e a gente está indo como uma marionete vivendo a vida que não é a nossa. Fazendo os Então, desejos ali do outro e muitas vezes, preste bem entregando o poder atenção. para o outro. E até quando a gente também não está contribuindo, e de novo, gente, autorresponsabilidade para que esse marido fique nesse lugar de filho. São pequenas ações que você pode fazer hoje, agora, para poder sair desse lugar. Por exemplo, a Gi trouxe ali lindamente. Hoje eu não carrego mais nada. Ele que carrega para mim. Eu acho que em algum momento ficou-se bem visto a mulher dar conta de tudo. A gente já não está mais nessa era, estamos todas sobrecarregadas. Então, se você vai no impulso, pensa de novo. E aí, presença, né? Pensa de novo e fala: Fulano, você carrega para mim? Fulano, você pode É, fazer para mim? Fulano, você pode pagar para mim? Atenção às mulheres aí, né? Permitir que o homem seja homem. Permita que seu homem seja homem. Pode falar, Fran. é, eu acho que tá tudo bem, né? Por exemplo, quando a gente começa no caminho do autoconhecimento, a gente dá uma saída, vai pro externo, né? Vem pra dentro, fica um pouco no egoísmo, assim, para daí a gente voltar pro mundo e entender. Quando a gente entende os nossos valores, é a coisa da mulher. A gente fica assim, eu dou conta, mas depois a gente entende que precisa integrar as duas polaridades. Então é normal isso acontecer e a gente passar por isso. Só pra. Faz parte do processo. Ir no lugar, experimentar e entender. Equilibrar, né? A gente geralmente vai de um É, extremo ao outro para o depois outro. chegar no Porque ou a equilíbrio. gente se apega a uma coisa e rejeita a outra, né? A gente sempre se apega e rejeita um lugar. Por isso que eu trouxe hoje na vivência essa coisa de unir as duas coisas, para não Exato. apegar e rejeitar, ou rejeitar. Então, esses sintomas que seu corpo está apresentando não são fraqueza. Seu corpo está dizendo, você está dando demais e recebendo de menos. Seu feminino não quer mais só cuidar, ele quer viver, fluir, sentir e ser nutrido também. E essa nutrição, ela não vem do externo. Não espere que uma pessoa vai virar para você e vai falar, vai descansar, deixa que eu tomo conta. Isso dificilmente vai acontecer. Talvez isso só aconteça quando você estiver com uma outra mulher que muito provavelmente nem seja uma mulher da sua família. Ela vai perceber a sua sobrecarga, ela vai ter essa sutileza e esse olhar de perceber, e ela vai dizer: deixa que eu tomo conta, vá descansar. Quando a gente está com um bebezinho pequeno, isso é tão nutridor, isso é tão maravilhoso, mas às vezes a gente está esperando que isso venha do nosso companheiro. O nosso companheiro não tem essa sutileza, esse olhar. Aliás, ninguém tem. É sua responsabilidade. Não é que ninguém tem. Nesse caso que eu trouxe, alguém teve. Mas não espere que alguém tenha, que tenha que abrir espaço para o seu descanso. Você precisa abrir espaço para o seu descanso. Você precisa abrir espaço para a sua própria nutrição. E não espere que essa nutrição venha do outro. E aí, muitas vezes, a gente vai cair naquele lugar de, ressentimento. E quem cuida de mim? E quem cuida de mim? Você deve cuidar de você. Você deve abrir espaço e se nutrir, porque quando a gente se nutre, automaticamente o mundo vai começar de alguma forma a entender que a gente tem autorrespeito, autocuidado e vai de alguma forma tirar os pesos da gente, né? As pessoas automaticamente vão percebendo que elas não precisam, que elas não podem mais colocar tanto peso em cima da gente. Mas isso começa a partir de uma mudança interna, tá? É desconfortável admitir, mas é necessário. Quando a nossa criança não foi acolhida, a gente busca nos sentir necessárias para sermos amadas.
Eu vou repetir. Quando a nossa criança interior não foi acolhida, a gente busca nos sentir necessária para sermos amadas. E aí, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar do fazer, 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 fazer. Não permite que o outro faça. E aí, esse outro vai acabar nesse lugar de criança. No relacionamento com parceiros que despertam esse padrão, eles precisam da gente. Então, a gente se coloca nesse lugar de ser necessária. Coloca eles nesse lugar de não saber fazer. A imaturidade deles ativa nosso instinto de cuidado e, assim, sem perceber, viramos mães. E isso alimenta a falsa sensação de controle, mas por dentro sentimos solidão. Fran? É a insuficiência que a gente tem. E aí só não alimenta, fica cada vez mais fazendo, fazendo, fazendo para ser suficiente e nunca é, né? E nunca é, nunca é. É desconfortável, você não precisa se sacrificar para merecer amor. Parar de fazer tudo não é Cara, egoísmo, é maturidade emocional. Pode falar. eu tô deglutindo ainda isso, mas essa frase cabe aqui. Mas no meu estudo de Vedanta é sobre a busca da felicidade, né? Moksha, libertação, e Mumuksha é quem busca a felicidade. Então, o dia, olha, vou até fechar os olhos para falar. O dia que você parar de querer ser especial, você vai encontrar a felicidade. Uau, acho que não precisa dizer mais nada, né? O amor saudável exige presença, parceria e responsabilidade mútua. E aqui a gente está falando de maturidade. Comece se perguntando: eu cuido porque eu quero ou porque eu me sinto obrigada? Eu me sinto livre ou exausta nessa relação? O que eu estou tentando garantir com esse cuidado excessivo? E Gostaria. não é para gerar briga em casa, gente, é estratégia. É estratégia. Sejam É, inteligentes, né? A mulher é a é. sabedoria da casa, né? Não é à toa que a gente consegue ver além, mas use esse ver além para traçar novas estratégias e tirar o seu casamento desse lugar, porque senão, gente, é ladeira abaixo, tá? É ladeira abaixo mesmo. A pergunta da Gisele é interessante. Hum, qual é? E Fala quando, para mim. e quando a gente muda, saindo desse lugar de mãe, mas se sentindo uma criança, aí tá invertendo o papel, né? Sim, está invertendo o Também não papel. é o Ai, lugar não é saudável. o lugar saudável. Essa mulher precisa crescer, né? Essa mulher precisa amadurecer. Essa mulher precisa ocupar o lugar dela no mundo. Também tá faltando um feminino aí, mas um feminino saudável, né? E não um feminino que pede colo o tempo inteiro. Isso também, tá, gente? Tem mulheres que se tornam filhas dos maridos, né? Mas isso não é nosso tema central aqui, mas a gente também pode entender que isso existe. E aí sobrecarrega o homem, por quê? Crianças não se relacionam, né, gente? Não tem parceiros. Então, a gente precisa ter no mínimo dois adultos ali se relacionando. Qualquer uma das configurações, que seja um adulto e uma criança, seja homem, mulher, mulher ou homem, isso tudo gera sobrecarga em quem está no papel do adulto. Saiba recuperar a sua energia feminina. Dê espaço para o outro assumir a parte dele. Solte controle. Saia do modo resolvedora de tudo e volte a se nutrir. Traga paz e descanso de volta à sua rotina. Reative sua energia feminina com práticas simples. Resgate seu tempo, nem que sejam 15 minutos por dia só para você. Faça coisas que te conectem com a sua essência. Dançar, meditar, caminhar, respirar com intenção. Aí a presença que a Fran trouxe muito bem e lindamente pra gente. O descanso, né? Você pode amar alguém sem se esquecer de si. Cuide do seu feminino com a gente. O nosso programa para purificação uterina, ele nasceu realmente de um lugar onde a gente gostaria de liberar, né? De liberar crenças e nos colocar muito nessa energia do feminino, saudável e integrado, né? É isso que a gente faz quando a gente limpa o útero. E você pode, as pessoas às vezes falam, nossa, como você tá diferente, né? Porque eu sempre tive uma energia yang muito forte e hoje em dia o meu feminino
ele floresceu e eu devo isso a esse programa. Por quê? Porque nós usamos da nossa própria medicina, nós nos curamos a partir da nossa própria medicina, nós nos comprometemos com essa medicina. São todos os meses. A gente vive os processos para purificar o nosso útero e trazer esse feminino saudável para gente, para a nossa vida. Acho que o mais bonito da nossa trajetória é que a gente, todas essas consciências vieram fazendo, não vieram lendo, É, sentindo vieram e vivendo. experienciando, né? É, Então, esse programa é um convite para a gente poder liberar esses acúmulos e nos conectar aí com o feminino. A nossa próxima turma é o Alecrim. O Alecrim, além de tudo, ele traz a alegria de viver, trabalha a criança interior, atenção, mulher que está na criança, atenção, mulher que traz muitos traumas de infância, né, Gi? Então, venha para esse programa. Eu acho que agora chegou a hora, hein, Gi? Comece agora, comece por dentro, clareie os pensamentos e melhore a memória, abre caminhos para realizar sonhos. Criança não realiza sonho, tá, gente? Adulto que realiza. Limpa traumas de infância, ajuda a acessar a leveza da criança interior, traz vontade de mudar e conhecer o novo, eleva a vibração, traz proteção e purificação, afasta tristeza, depressão e traz calma. e está Ó, relacionado com o terceiro chakra também, né? E aí é o brilho, pessoal. exato. Fran, quer falar do Trazer brilho de Inspira? volta. E a gente tem, né? Porque até chegar dia 11 é muita coisa. Então, a gente tem um A Gi já Inspira. fez a Inspira, né? Não, ainda não. Mas teve uma Gisele, não foi ela? Gente, eu Não, confundo as foi Gisele, tá outra. vendo? Foi outra. É, o Inspira é um projeto que eu e a Ká criamos para que vocês tenham essa abertura e consciência e receptividade, né, para o feminino. Então, a gente, na parte de yoga, a gente trabalha toda a região da pelve, né? Primeiro o despertar do feminino, depois a tonificar, como é que é? Fortalecer essa região e depois relaxar essa região. E isso eu me inspirei pelas minhas aulas de pré-natal e pós-natal, porque, né, os trimestres da gestante, a gente faz esse trabalho, né, de reconhecer, fortalecer e depois relaxar para a hora do parto. Muitos desafios na minha vida. E a gente trabalha retorno do prazer, intenção, a gente trabalha alegria, dança, movimento, fluidez. Então, assim, é 7 dias de experiência bem variada, diversificada para você já entrar em contato com você e se preparar, se você quiser, para a vaporização. Porque realmente, gente, na verdade, o Inspira tem trazido resultados assim incríveis. Eu tô chocada que a gente fez um programa suave e tá sendo um programa muito transformador. E então é Simples isso. Se e você quiser. efetivo para trazer você Simples e para efetivo. presença e E para o cabe dentro da descanso. rotina, né? Porque a Cabe. Fran fez o Minha Paz. O Minha Paz foi um negócio de tipo 1 hora, e aí as pessoas deram os feedbacks para fazer coisas mais curtas, para poder encaixar na rotina. E aí foi assim que surgiu o Inspira. A gente fez dividido em dois, então são 2 atividades por dia de 15 minutos. Então tipo, você pode fazer entre uma coisa, uma atividade e outra, para E não é uma deixar preparação, autocuidado. né? Porque eu e a Camila, a gente quer tanto trazer essa coisa do autocuidado que a gente está criando todos os tipos de projeto para vocês terem essa oportunidade. Então, é isso. Não se esqueçam, né, meninas, que o autocuidado, a falta do autocuidado, a sobrecarga energética, tudo isso pode te adoecer. Adoecer Ah, no primeiro, Inspira tem até uma limpeza uterina, só que sem vaporizar, né? Só sim, com a meditação. com a meditação. Tem conexão com os ancestrais, tem dança, tem muita coisa muito bonita. Obrigada. Então, comece pelo útero, comece por dentro, comece hoje. Não deixe o seu autocuidado para depois. Não deixe, não espere adoecer para poder cuidar de si,
né? Então, o útero é a nossa primeira casa, é a morada da nossa energia vital, é o centro de poder, matriz da vida, é um centro energético que emana força. E eu e a Fran, a gente costuma brincar muito como a gente fica forte quando a gente está no útero. Como a gente fica poderosa quando a gente está no útero. Então, esse é o nosso convite aí para vocês. Comecem pelo Inspira, depois aprofunde na purificação e continue aqui com a gente nessas lives maravilhosas, acompanhando o nosso conteúdo, porque tudo que a gente coloca aqui é porque a gente Expandindo vive na a prática. consciência. A gente vive Uhum. na prática. A gente se Grávida trabalha, pode fazer um inspira. pode. Todos os dias a gente se trabalha, a gente se olha, a gente tem muito comprometimento com a nossa melhoria e com a nossa evolução. E a gente quer, estamos preparadas para poder levar vocês aí para o próximo nível. Então se abra para essa energia do novo. R$19,90 no Inspira e depois aprofunde com o programa para purificação uterina 397. É isso, Fran? Agora eu já não me lembro. Não lembro também. É, Acho que é. mas o que é 397, né, gente, para você resgatar a sua energia feminina e sair desse lugar de um feminino ferido para um feminino potente? É sobre isso. Gratidão. Obrigada por estarem aqui. Essas lives me levam para um Gratidão. novo nível. Eu sou apaixonada, eu amo. Amo, 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 amo. É Gratidão, Del muito bom estar Carmen. aqui. Del Carmen, quem mais está aqui? Gente, a Del A Carmen Fran. eu fazia Yoga. yoga com ela. Aham. Ai, que lotado. Obrigada. Aham. Tudo bem, Del Carmen? Que bom que você está aqui. Maravilhoso. Um beijo. Essa live vai ficar gravada. Se vocês não estão no grupo, entrem no grupo, porque logo eu coloco o replay lá. Manda para aquela amiga, né, que precisa sair desse lugar de ressentimento para com o companheiro. E vamos aí, né, gente, elevar as nossas relações, elevar a nossa energia e levar potência para o mundo. Gratidão, obrigada. Obrigada, Fran. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau.